Boa parte dos adultos que hoje gostam de ler, quando criança começaram em revistas como esta, em forma de quadrinhos. Leves e coloridas, as HQs conquistam pelo visual. E nos últimos anos, o Brasil tem apostado na adaptação para os quadrinhos de grandes clássicos da literatura brasileira. Mas como será que é feito esse tipo de adaptação? Era no tempo do rei. Uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe. Assim começa o clássico da literatura brasileira, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Um dos representantes do romantismo nacional, o livro já foi bastante inovador para sua época, por apresentar uma narrativa simples, em linguagem coloquial, e personagens extraídas da gente do povo. Mas e se de repente essa história ficasse um pouco mais colorida? Imagine se Leonardo Pataky e Maria da Hortaliça ganhassem formas e expressões. Se ao ler a história fosse possível visualizar os cenários, os costumes e as roupas usadas no Rio de Janeiro de meados do século XIX, qual seria a fisionomia do nosso herói, filho de uma pisadela e de um beliscão? O cartunista Bira Dantas imaginou tudo isso e transportou para os quadrinhos a memória de um sargento de milícias. Na ponta do lápis do desenhista, personagens de livros vão ganhando formas, roupas, expressões faciais e características pessoais. Os lugares e épocas descritos minuciosamente nos textos corridos quase que se materializam, tamanha a riqueza de detalhes e cores. Os diálogos ficam mais diretos e a leitura muito mais atrativa. Gosto de pensar uma adaptação como se fosse um storyboard para cinema, né? Como se fosse um filme mesmo. Então eu gosto de trabalhar com cenas que são ligadas, raios de ação, de corrida. Então quando tem uma perseguição, eu sempre tento pensar no cenário, então as pessoas estão correndo da esquerda para a direita e elas vão voltar depois. E eu acho que quando o quadrinho é pensado assim, ele fica mais rico para o leitor. Então ele vai deixar de ser apenas uma transposição de diálogos, porque para ser isso eu acho que perde um pouco o sentido. Simplesmente você pegar trechos do livro, passar para uma página em quadrinhos e colocar um personagem ali falando simplesmente. Então eu acho que tem que ter ação, mesmo quando um livro é introspectivo, mesmo quando o livro ele se estrutura pelos pensamentos dos personagens principais, mesmo quando ele tem essa característica mais subjetiva, ainda assim a gente consegue. Mas não basta ser um bom desenhista para conseguir fazer adaptações de obras literárias para os quadrinhos. Se em um livro, por exemplo, o mundo criado pelo autor está descrito nas palavras e na imaginação do leitor, nos quadrinhos é preciso mostrar tudo isso. E para isso, é necessário ir muito além de uma simples leitura do livro a ser adaptado. É ter um contato o mais profundo possível com a obra, com a história do autor, como era, no caso dos quadrinhos brasileiros, né, das obras de literatura brasileira, como era o Brasil daquela época. E aí a gente se cercar realmente de muita referência, né, de roupa. Então tem toda essa coisa do vestiário, dos barcos, dos meios de locomoção. E a partir daí, dessa pesquisa inicial, você se aproximar do visual do Brasil dessa época. Bira acredita que o cuidado do adaptador em preservar aspectos importantes da história ou a sensibilidade em capturar nuances são capazes de garantir adaptações bastante fiéis aos originais. No caso do Memórias, por exemplo, foi interessante ver, quando eu li o texto original, ver como ele é visual, como ele retrata um Rio de Janeiro que realmente destoava daquele Rio de Janeiro dos nobres, que até então a literatura enfocava muito por ali.
Então eu tive que desenhar um Rio de Janeiro assim, das vielas, né, das ruas, das procissões, dos piqueniques, que não tinham esse nome, claro, né, mas das tardes na Quinta da Boa Vista, que foi uma coisa que eu conheci. Eu era criança quando fui para o Rio de Janeiro, morei lá 10 anos, 11 anos, e tive na Quinta da Boa Vista. Então, o livro me levou para lá, só que muito tempo atrás. E eu acho que essa narrativa gráfica que o Manuel Antônio de Almeida imprime no Memórias, eu consegui colocar nos quadrinhos. Além da ilustração de Memórias de um Sargento de Milícias, Pira Dantas é responsável pelo roteiro e desenhos do clássico Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes. Dom Quixote, na minha adolescência, eu li várias adaptações, gostei da história, e quando eu tive que ler o original para poder fazer em quadrinhos, eu percebi que o universo do Cervantes, que ele oferecia para os leitores, era tão imenso, era tão maior do que aquilo que eu tinha conhecido, e que realmente eu caí numa nova encruzilhada, né? Porque eu me apaixonei de novo pelo jeito do Cervantes de escrever, reli a obra e tive que adaptar. Então eu tive que cortar, eu tive que reduzir, eu tive que tirar aventuras para poder caber nas 88 páginas que a editora me deu como meta, né, de produção. Encarados durante muito tempo como opção secundária de leitura, nos últimos anos os quadrinhos têm alcançado status diferenciado, principalmente depois que vários clássicos da literatura mundial ganharam adaptações para essa forma de linguagem. É um mercado em franca ascensão, tem muitas editoras investindo, não só em quadrinho nacional, mas muitas adaptações feitas no exterior. O incentivo para o crescimento desse tipo de publicação aconteceu em 2006, quando o programa Biblioteca na Escola do Governo Federal incluiu as histórias em quadrinhos de cunho educativo no acervo distribuído aos estabelecimentos de ensino de todo o país. A proposta era incentivar o hábito de leitura em estudantes de escolas públicas do ensino fundamental e médio. É claro, uma pessoa que está ali lendo porque precisa ler a obra ou para o vestibular, ou porque alguém falou que era bom, ó, lê isso aqui, e não está disposta a se entregar mesmo, ela não vai ler o original de forma alguma. Mas eu já vi muita gente, inclusive eu tive essa experiência, de ler uma adaptação e gostar tanto daquilo que eu fui procurar o original para entrar de cabeça.